Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nessa videoaula vamos continuar o desenvolvimento do nosso programa de cadastro de pessoas. Nessa videoaula vamos desenvolver a função que vai listar todos os nossos registros e o nosso menu. Então vou criar aqui o protótipo da minha função de listagem, void lista, e vou desenvolver agora a minha função lista, void lista. E agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai listar todos os registros que tem feito no nosso programa. Então para isso a gente vai utilizar um laço de repetição. Eu vou declarar aqui então uma variável aqui, vou chamar ela de i e vou criar um laço de repetição para poder percorrer todos os meus arrays e vetores, exibindo os dados. Então aqui i vai de 0 até i menor do que size. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Cada volta que esse laço de repetição der, i vai somar mais 1, ou seja, vai passar para a próxima linha. Agora aqui dentro, vou copiar esse printf que a gente utilizou na pesquisa e vou colar lá dentro do meu laço de repetição da minha função de listagem, minha função lista, que é somente um printf que exibe o nome, o e-mail e o CPF da pessoa. Ok? Agora aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? A gente não pode necessariamente ter todos os registros feitos. A gente reservou lá na nossa constante size, a gente reservou 200 espaços para registrar 200 pessoas, mas eu posso ter somente uma ou duas pessoas registradas. Dessa forma que está aqui, o que acontece? Dessa forma que está aqui, eu listaria todos os 200, mesmo que eles não estivessem cadastrados. Então, para resolver esse problema, para listar realmente somente aqueles que a gente cadastrou, vou fazer o seguinte aqui, vou resolver da seguinte forma. Vou checar aqui se o que tiver no meu vetor CPF na linha ou na coluna I for diferente de 0 ou for maior do que 0, se o que tiver lá for maior do que 0, ele entra aqui no meu printf. Ok? Se o que tiver lá na minha coluna CPF, no meu vetor CPF na coluna I for maior do que 0, ele exibe o que tem lá, porque significa que foi feito algum registro. Caso não seja maior do que 0, significa então que não foi feito nenhum registro. Lá na minha função main agora, vamos testar, né, o funcionamento da nossa função. Agora, lá no meu main, agora em vez de chamar função pesquisa, eu vou chamar a minha função lista. Eu vou comentar aqui apenas minha função pesquisa, // comenta essa linha, ou seja, essa linha não vai ser executada. Para isso que serve um comentário, para a gente ter uma lista, uma linha de comando ou mais linhas de comandos que não serão executadas, ok? Comentei aqui, então essa linha não vai ser executada. Ele vai chamar a função de cadastro, vou realizar o cadastro das pessoas e depois vou chamar a função de listagem que vai listar as pessoas. Vou compilar e executar. E agora chamou a minha função cadastro. Vou cadastrar aqui novamente o João, o e-mail joão@email.com, CPF 123456, 1 para continuar. Então vou cadastrar outra pessoa. Vou cadastrar agora o José, josé@email.com, CPF 0456. E agora digitar outro valor para sair. Não vou realizar mais nenhum cadastro. Então até agora eu tenho 2 cadastros. Vamos ver se vai aparecer somente os 2 ou todos os cadastros.
Pronto. Teclei 0, saiu da minha função cadastro e já entrou aqui na minha função lista. Então aqui tem agora a exibição dos cadastros que eu fiz. Tenho somente o João e o José. Eu vou retirar esse if daqui. Vocês poderão ver que serão listados todos os registros, todos os 200 registros. Vou cadastrar aqui o José. O e-mail é josé@email.com e o CPF 123. Não vou continuar cadastrando, vou cadastrar somente ele. Então, teclo 0 e saiu. Olha o que aconteceu. Listou para mim todos aqueles que estavam cadastrados e os que não estavam cadastrados. Aqui no nosso caso não exibiu porque deu muitas linhas e o próprio prompt de comando limpou. Mas foram exibidos todos os 200 cadastros. Então, é esse problema aí que a gente tem que resolver. Quando a gente faz esse if aqui, o que a gente está fazendo? A gente está checando se houve realmente um registro naquela linha lá do CPF. E caso não tenha feito nenhum registro, ele somente continua o laço de repetição. A gente ainda pode melhorar mais ainda esse código aqui. Por quê? Da forma que está aqui, eu tenho 2 cadastros lá, fiz 2 cadastros. O que acontece? De toda forma ele vai percorrer as 200 voltas do meu laço de repetição. Como o cadastro é contínuo, ou seja, o primeiro cadastro vai na linha 0, o segundo cadastro na linha 1, o terceiro cadastro na linha 2, o que acontece? Ele é consecutivo, ele é sequencial, não tem, por exemplo, um cadastro lá na linha 0 e outro cadastro lá na linha 50. Não existe isso. É tudo de forma sequencial aqui no meu programa. Então eu sei que quando acontecer de um CPF não ser registrado, ou seja, não for maior do que 0, não tiver nada lá dentro, o que tiver dali para frente não vai ter mais nenhum cadastro. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Caso o que tenha lá na minha coluna CPF não for maior do que 0, ou seja, se for 0 ou menor do que 0, ele vai parar o meu laço de repetição. Ele não vai executar as 200 voltas. Quando ele chegar, por exemplo, fiz 2 cadastros lá, tem a linha 0 e a linha 1 ocupada. Então, quando ele entrar na linha 2, ele vai checar se o que tem lá é maior do que 0. Não vai ser. Então, ele vai entrar aqui no meu else e vai parar o meu laço de repetição, porque o que tiver na linha 2 para frente não está preenchido, não existe mais nenhum cadastro dali para frente. Então, por isso eu já paro o meu laço de repetição. Ele vai executar agora somente as 2 vezes necessárias, ok? Somente isso. Vamos testar agora, ver se está realmente funcionando. Vou digitar o nome aqui, vou colocar maria@email.com, CPF 0023. Dou um enter, não vou continuar cadastrando, vou sair, digito outro valor diferente de 1, né? E o que aconteceu? Exibiu para mim somente a Maria, da mesma forma que foi feito anteriormente. Qual a diferença? Agora, a diferença é que meu laço de repetição ele executou somente uma vez e não as 200 vezes como estava anteriormente. Eu ganhei desempenho no meu programa. Na próxima videoaula a gente vai aprender a desenvolver agora o menu do nosso programa. Vou ficando por aqui e até a próxima.